Sejam bem-vindos. Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6. O Cristo Consolador. Item 1. O jugo leve. Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei comigo que sou brando e humilde de coração, e acharei repousos para vossas almas, pois é suave meu jugo, e leve o meu fardo. Mateus, capítulo 11, versículos 28 a 30. Jesus, com estas palavras, vem nos dizer que nossa dor, o nosso fardo, vamos dizer assim, se tornará bem mais leve quando nós seguirmos os ensinamentos dele, que é a humildade de coração, a brandura, a caridade. Ele nos diz que quando nós o seguimos, quando nós seguimos seus exemplos, nós temos o nosso sofrimento aliviado. Aliviado porque nós passamos a entender o porquê do sofrimento. E Jesus, nos falando isso e sabendo da nossa dificuldade de entender o que ele estava dizendo, porque era difícil na época nós entendermos isso, que se seguíssemos os exemplos de Cristo nós sofreríamos menos. Até entendemos, nós achamos que bastava segui-lo, bastava dizer eu sou cristão, eu acredito. Não basta acreditar. Nós temos que vivenciar também seus exemplos. Mas como? Ele era Cristo, Filho de Deus. E nós o que somos? Cristo mesmo nos disse: vocês podem tanto ou mais que eu. Mas na época era difícil. Se hoje já é, imagina na época. Foi quando Jesus nos falou sobre o Consolador prometido. No item 3, tá? Se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei a meu Pai, e ele vos enviará outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco. O Espírito de verdade, que o mundo não pode perceber, porque o não o vê e absolutamente não conhece. Mas quanto a vós, conhecê-lo-eis, porque ficará convosco e estará em vós. Porém, o Consolador, que é o Santo Espírito, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo o que tenho dito. João capítulo 14, versículos 15 a 17 e versículo 26. Por que nós não poderíamos conhecer ou receber o Espírito de verdade? Porque ainda não estávamos preparados. As coisas vão se descortinando de acordo com a nossa evolução. Não é que nós estejamos tão mais evoluídos do que na época de Cristo, mas sim, nós melhoramos sim.
Então hoje nós temos condições de ouvir falar em outra vida. Nós temos condição de entender o que é reencarnação. E quando Jesus nos fala que Deus enviará o Consolador prometido, Ele está nos falando do Espiritismo, dessa filosofia que nos traz o entendimento, o conhecimento, a fé raciocinada. E através do estudo deste ensinamento, desta doutrina, nós aprendemos que é necessário, além de pedir perdão, experimentar a dor que causamos. Não basta você pedir perdão, não basta ser perdoado. Aí é muito simples. O risco de você errar novamente é muito grande. Já quando você experimenta a dor que você causou, o risco de errar diminui. Então, Jesus nos fala do Consolador nesse sentido, de entendermos o porquê do sofrimento, o porquê da dor, o porquê da doença. Entender por que umas pessoas são tão boas e outras têm tanta maldade no coração. Ele nos faz compreender que é observando esses dois pontos que nós conseguimos comparar e usar do nosso livre-arbítrio para fazer nossa escolha. É também através do Espírito de verdade, disso, que nós descobrimos que cada escolha que fazemos tem uma consequência, que pode ser boa ou pode ser ruim, mas que a escolha é sempre nossa. No Consolador, nós também tivemos a oportunidade aqui de relembrarmos as palavras de Cristo, de relembrarmos os seus ensinamentos, de podermos exercitar o que ele nos trazia. Deus, em sua infinita bondade, jamais iria permitir que um filho teu sofresse. Quem escolhe o sofrimento somos nós, através das consequências dos nossos atos. E hoje eu digo que eu entendo que sofro porque causei, sofro porque preciso desse sofrimento para aprimorar o meu lado bom. Tem a historinha daquela tribo indígena que um dos índios chega no cacique e pergunta: cacique, eu sinto dentro de mim 2 lobos. Um feroz, carnívoro, quer atacar a todos que vê, quer devorar a todos que passam pelo seu caminho. O outro é manso, é tranquilo, é calmo, se deixa até afagar. O que eu faço? Porque eu sinto que eles brigam o tempo todo entre eles. O que eu faço?
qual dos dois vencerá? O lobo bom ou o lobo ruim? E o cacique responde a ele que vencerá aquele lobo que você alimentar. E é por aí. Se eu ficar alimentando as minhas dificuldades, eu as fortalecerei. Então eu deixarei de prestar atenção nas coisas boas que me acontecem e passarei a prestar atenção e valorizar o meu sofrimento, até o ponto de eu achar que ninguém no mundo sofre mais que eu, porque eu vou ficar cego a todas as coisas boas que me cercam. E é isso que Jesus quis nos falar com o seu jugo, quando nos disse que seu jugo é leve. Porque se nós vivermos o seu exemplo, os seus exemplos, que foram descortinados muito mais agora, esmiuçados, ficou mais claro agora, se nós seguirmos as suas orientações, os seus ensinamentos, tudo fica mais leve. Isso é o Consolador quem nos trouxe, revivendo em nossas lembranças as palavras, as atitudes, as vivências de Jesus. Hoje, nós sabemos que somos reflexo do que fomos. Quando a gente ouvia bem-aventurados os aflitos, pois que serão consolados, como que vocês se sentiam quando eram pequenos e ouviam isso, as bem-aventuranças? Bem-aventurados os aflitos, bem-aventurados os pobres de espírito, bem-aventurados os que sofrem. Quando eu ouvia isso, eu tinha na minha cabeça que só seria feliz, só alcançaria o reino dos céus quem sofresse, sabe? Quem fosse miserável, quem fosse pobre, quem fosse muito bonzinho, quem fosse bobo, né? Porque é assim que a gente entendia ao pé da letra. Mas não. Bem-aventurados os que sofrem, por quê? Porque eles estão tendo a oportunidade de sofrer para se corrigir e não cair novamente no mesmo erro. Isso é o que nós temos que aprender, é o que nós sentimos. Eu, quando era pequena, ia me confessar na igreja, pequena, 6, 7 anos, eu não me lembro bem. A única coisa que eu reconhecia errada em mim é mentir. Eu não sabia nem que tipo de mentira eu havia dito. Mas a única coisa que eu chegava no padre e falava: Padre, me perdoe porque eu pequei. Pecou? O que você fez? Eu menti. Eu nem sabia o que era mentir direito. Eu nem sabia se eu tinha mentido ou não. Né? E o padre passava lá umas 10 Ave-Marias, não sei quantos Pai Nossos. E eu fazia e me sentia perdoada e voltava para casa. À medida que o tempo foi passando, quando eu me pegava falando uma mentira, eu pensava: depois eu conto para o padre. Eu estou mentindo. Depois eu conto para o padre. Isso aqui é errado de fazer? Eu respondi para minha mãe. Depois eu conto para o padre. É assim que nós aprendemos que Deus nos perdoava, que nós confessávamos e Ele nos perdoava. Não basta pedir perdão de novo. Não basta se arrepender. Não basta sentir remorso.
nós temos que sentir exatamente a dor que nós causamos. Pode não ser da mesma maneira, mas a mesma intensidade. Se eu te der um beliscão, eu posso levar um tropeção e sentir a mesma intensidade do beliscão que eu te dei. Que só aí eu vou entender que se eu belisco alguém, dói. Como uma criança que só aprende depois de experimentar. E nós não somos pequenas crianças, espíritos ainda infantis buscando o nosso crescimento? Cristo Consolador, o jugo leve. Quando a gente entende, fica tudo tão mais fácil, né? Quando a gente entende que nosso estômago está doendo porque nós comemos alguma coisa que nós já sabemos que faz mal, ou comemos em demasia. Quando nós descobrimos que quando empurramos um colega, nós também vamos sentir esse empurrão. Quando nós enganamos, nós vamos experimentar o que é ser enganado. Quando a gente passar por tudo isso, seguindo as orientações de Cristo, sendo mansos, caridosos, amorosos, nós vamos diminuindo o retorno. Por isso que Jesus diz, meu jugo é leve. Jugo não é fardo. Jugo é o que você recebe seguindo os ensinamentos de Jesus. Não simplesmente dizendo, eu creio em Deus, eu creio em Jesus. Não. Procure fazer o que Ele fez. Procure ser como Ele foi. Quando você estiver em dúvida de alguma atitude, de algum pensamento, pergunte a si mesmo, o que será que Jesus faria se estivesse em meu lugar? Porque Jesus, Ele nos disse que nós podemos tanto ou mais que Ele. Se Ele disse isso, é porque eu posso. E é só seguindo os seus ensinamentos. É só me transformando, sabe, tirando de mim, de dentro de mim, tudo aquilo que está apodrecendo, que está estragando, sabe, aqueles sentimentos ruins de inveja, sentimento de avareza, sentimento de egoísmo. Quando você vê uma pessoa pedindo alguma coisa, você logo pensa, vai trabalhar, por que não arruma emprego? Quando você vê uma pessoa na rua caída, você logo fala, bebeu todas e está aí bêbado. Sabe, quando você parar de apontar esse dedo para os outros, quando você parar de fazer julgamentos, quando você parar de prestar atenção, perder seu tempo prestando atenção nas conquistas dos outros, quando você perceber que você não é a melhor pessoa ou a pessoa insubstituível, aquela pessoa perfeita, quando você entender isso, você vai começar a sofrer menos. Porque você não vai ter que ficar pisando no seu erro. Você vai olhar alguém na rua, se você não puder ir lá levantar, você faz uma prece. Se o seu vizinho conquistou grandes bens materiais, ao invés de ficar invejando, veja como que ele faz e faça igual. Não perca seu tempo, não gaste suas energias para sofrer.
use as suas energias para se transformar, para tornar sua vida leve. Use suas energias para entender que você hoje é reflexo do que você foi ontem. Que não, você não está sendo castigado. Você está sendo abençoado, experimentando tudo que você causou. Não só dor, mas sabe aquela alegria que você causou para alguém? Que falou assim, ai, Deus te pague, que te retorne em dobro. Retorna. Porque nós atraímos aquilo que somos. Pensem nisso. O Consolador prometido, o Espiritismo, veio nos fazer entender que nós podemos nos transformar e podemos ser pessoas seguidoras dos ensinamentos de Cristo. Obrigada a todos. Tenham uma excelente semana. Até uma próxima oportunidade. Tchau.